Nós vamos agora ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Abacuque. Profeta Abacuque, um profeta menor, mas que tem uma mensagem extremamente importante. Deus dá a visão, espere, nunca desista. Diz assim o profeta Abacuque, a minha Bíblia está na página 911. Por-me-ei na minha torre de vigia, o profeta era um homem de oração. Colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá. Olha, buscando a vontade de Deus, o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler quem até passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá, e não tardará. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, estamos celebrando o nosso culto racional. Louvamos, cantamos, aplaudimos. Reconhecemos a soberania de Deus. Também servimos com amor, com lucidez, com os nossos dízimos e ofertas. E agora, ó Pai, aquietamos os nossos corações, porque queremos ser educados na palavra. Cada um de nós tem uma origem, cada um de nós tem um passado, e nós temos um padrão de vida espiritual, que quando ela é a educação da graça, faz com que vivamos justa e piedosamente. Por isso, revela-nos tua vontade em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, noiva de Cristo, aqueles que são o selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, meus filhinhos, meus amados. Aqueles que me acompanham há muitos anos devem se lembrar, porque várias vezes nós temos passado aqui na igreja, naquele dia, há quase 39 anos, farei agora dia 7 de março, 39 anos de consagração, quando um bispo e profeta de nome Roberto McAllister profetizou e mostrou o plano de Deus, que eu chamo Master Plan, aquele plano grande de Deus. Ele disse: Miguel Ângelo, você vai começar na Ilha do Governador, não vai ficar muito tempo lá, Deus lhe dará tudo diretamente, a Igreja Nova Vida não está preparada para lhe receber, você terá um outro ministério, será algo grande que passará as fronteiras do nosso país. Isto foi um plano que poderia ser uma interrogação, porque anteriormente, quando eu fui consagrado a diácono, 2 meses antes, o Senhor disse, numa visão: eu vejo sua vida como um rio caudaloso que entra por terras secas, e onde chega esta água, a terra floresce e frutifica. Isto era uma visão de Deus. O que é que o Senhor queria dizer com este plano master a respeito desta visão que Deus deu aos profetas da igreja que eu participava? Deus estava dizendo que mais tarde Ele mostraria que tipo de ministério novo o Brasil iria ter, porque não havia apóstolos e profetas então, e que esta palavra que seria um rio caudaloso, seria a mensagem da graça de Deus, que quando chegasse às terras secas, ao coração da lei e das pessoas incircuncisas, ela faria uma obra que frutificaria na vida de todos. 39 anos se passaram, todos os detalhes das profecias, das visões e revelações
que chegaram a meu respeito, todos eles se cumpriram e estão se cumprindo. Então nós temos que compreender, amados, o que é a visão de Deus. Porque na passagem do ano, o Senhor disse que nós iríamos viver nos ditos de Deus, na ciência do Altíssimo, na visão do Todo-Poderoso, e que nos prostraríamos humildemente com os olhos abertos. Então nós temos que compreender o que é a visão de Deus. Deus tem uma visão e um propósito para cada eleito do Senhor. Ele tem um plano de forma generalizada para toda a igreja. Ele disse: ide, pregai o evangelho, dai testemunho, pregai para os pobres, fazei com que o cego veja, o paralítico. Há um plano master para a igreja de forma global. Mas depois, Deus tem especificamente para cada um plano. Então, Deus quer revelar a sua glória a cada um de nós. Mas nós temos que compreender que sua visão é diferente de termos a nossa visão própria. Lembra-se o que disse Salomão? Salomão em Provérbios 16 disse: o homem pode ter planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, eu faço planos, você faz planos, mas nós temos que submeter os nossos planos a Deus. Eu não posso querer que os meus planos e a minha visão pessoal tenham a bênção de Deus. Eu devo fazer o contrário. Senhor, quais são os teus planos para a minha vida, que o Senhor vai abençoar e depois vai fazer com que eles se concretizem? Esta é a posição. Então, onde vamos começar? Onde vai terminar? Onde vai parar? Quanto tempo levará para se cumprir? Então, isto tudo nós vamos descortinando culto a culto, porque Deus não revela a sua visão de uma vez só. Deus revela a sua visão quando sabe que estamos preparados e capazes de receber o segundo passo da visão. Porque eu disse aqui no domingo e volto a exteriorizar esse pensamento. Há 39 anos atrás, eu não tinha capacidade nem maturidade para ser o pastor de uma congregação de 15 mil pessoas e estar pregando o evangelho em 123 países. Aliás, eu era um neófito. Então Deus foi mostrando: você vai começar na ilha do governador. Amém. Então as coisas têm que acontecer. Deus está dizendo que é lá, vai lá acontecer. Depois disse: não, você não vai ficar muito tempo. Opa, então Deus tem um segundo passo. Se eu não fosse fiel no primeiro passo, eu não daria o segundo. Se eu não me submetesse à vontade de Deus, quando Ele diz: vai para a ilha do governador, não vai ficar muito tempo, mas vai começar lá. Se eu tivesse feito os meus próprios planos e dissesse: não, eu não vou para a ilha, eu vou para... não daria certo. Então nós temos que entender que Deus não dá todas as respostas para a nossa vida de uma vez só. Ele provê, Ele capacita para cumprirmos cada aspecto da sua vontade, dos seus propósitos, e dia a dia. Porque quando eu recebi essas visões e essas profecias, eu dizia: mas como? How is possible? Como é que será um novo ministério? O meu desejo, eu me recordo quando eu cheguei ao ministério, eu dizia a todos: o meu sonho é ser o pastor de uma capela. Eu tinha um amigo português que tinha uma capela em Campo Grande, perto do viaduto dos Cabritos, e eu fui lá um dia, era um órgão daqueles de pedal, as andorinhas andavam dentro da capelinha. Eu tenho algo grande para a tua vida. Você vai começar na ilha do governador, não vai ficar muito tempo. Eu tenho um plano, é um novo ministério. Você vai passar fronteiras. Eu disse: mas como? Como é que eu vou passar fronteiras? Então Deus milagrosamente, passo a passo, Deus foi colocando as situações. Eu dava o passo, recebia, tomava posse,
Vínhamos, amadurecia, ia para o segundo passo. Amado, você não tem ideia, porque pouca gente tem ideia do que foi comprar um terreno com uma rocha gigante que vinha até ali ao meio, desbastar isto tudo, quebrar, explodir e construir este mundo. Porque o mundo não é só esta catedral. Aqui existem coisas grandiosas aí atrás, o prédio de educação religiosa, estúdios, rádio, televisão, elevadores, salões. Isso é coisa muito grande. Se Deus não tivesse aqui, nós não faríamos nada. Mas quando Deus me deu um pequeno começo, eu não desprezei. Deus não despreza, amado, os pequenos começos. Ele quer ver até que ponto é que você está capacitado para o segundo passo da sua vida. Então uma coisa nós devemos saber: durante a nossa peregrinação, no cumprimento dos planos de Deus, nós vamos ter obstáculos, nós vamos ter provas, nós vamos ter lutas, dificuldades, mas se estamos dentro da visão de Deus, seremos sempre bem-sucedidos. Ouça, Deus não termina nenhum plano de forma negativa. Você recebe? Deus não termina nenhum plano de forma negativa. Todos os planos de Deus são positivos. Por isso a importância de Provérbios 3, 5 e 7. Olha, que Deus me dê tempo para pregar esta mensagem. Olha lá: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Então não é a minha visão. É por isso que tem gente que desiste do ministério. Por isso tem gente que se suicida. É por isso que tem gente que rasga a carteira de membro. Porque, amado, estão estribados no próprio entendimento. Eu vou lhe dizer, amado, eu não sei como é que chegou tanta coisa para fazermos isso tudo aqui, num período do plano Collor, quando ele tinha mandado sequestrar as carteiras de poupança do Brasil. Como é que Deus fez? Deus tem um jeito, né? O bispo sempre diz, o bispo Mário sempre diz, Deus tem um jeito dele de resolver, porque ele é soberano. E se eu estou debaixo da visão dele, se eu estou fazendo a vontade dele, amado, e eu vou lhe dizer uma coisa: comece a orar para que esta visão lhe seja revelada. Senhor, a cada dia eu espero a sua vontade, revela-me. Eu tenho dito estes dias todos, ali ajoelhado no meu escritório, eu tenho dito: Senhor, eu não conheço qual é o próximo passo exatamente, eu sei, eu tenho um master plano, né? Um plano, mas específico. Senhor, revela-me. Revela-me. Porque, amados, ouça, nós não precisamos de ajudar a Deus. Nós estamos destinados a vencer. Deus nos fará sempre mais que vencedores. Você sabe que às vezes Deus dá uma ideia, e essa ideia, um insight, leva a pessoa à riqueza e à prosperidade. Amado, você não precisa ajudar a Deus. Deus já tem todo o plano perfeito. Ele colocará sonhos, Ele colocará ideias, Ele gerará as oportunidades, Ele fará sinais, prodígios e maravilhas. Nosso Deus é real. Tenha fé para acreditar no que eu lhe ensino. Olha, muita gente nesta igreja sairá do deserto para a terra prometida. Deus disse isso a Josué, capítulo 1, versículo 6 e 7. Ele disse: Josué, sê forte, sê corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Como? Tinham que andar muito deserto, tinha que atravessar rio, tinha que lutar contra povos. Deus disse: deixa o versículo 6, bispo. Você vai, tenha força, seja corajoso, você vai fazer este povo herdar a terra. Se Josué imaginasse quantos perrengues e quantas lutas ele teria que enfrentar, ele teria desistido. Mas cada situação ele foi vencendo, ele foi vencendo, ele foi vencendo, até que chegou à terra prometida. Então ele disse: seja forte. E eu venho dizer esta noite à igreja: senhora de Deus, homem de Deus, seja um homem forte, um homem corajoso. Você vai herdar um plano perfeito de Deus. Deus já jurou, Deus prometeu. Isto faz parte da bênção de Abraão na nossa vida. Isso faz parte da nossa vida. Versículo 7, ele diz: tão somente ser forte, ser corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou.
dela, da palavra, não te desvies. Que o problema é este. Este é o problema. É que a pessoa vai e às vezes se desvia da palavra, se desvia da igreja, começa a ouvir o Google e veja o que um não sei quem diz, e o outro, e a pessoa se desvia e diz: Deus ordenou, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para você ser uma pessoa bem sucedida por onde quer que andar. Quer dizer, Deus disse: olha, você vai ser bem sucedido, vai terminar vitoriosamente. Se Deus dissesse: Josué, você vai lutar, vai enfrentar guerra, vai enfrentar povos inimigos. Deus não disse isso. Deus foi revelando passo a passo. E em todos os passos que eles deram, venceram. Isto é maravilhoso. Bispa, isto sossega a minha alma. Isto é verdade. Isso não é uma palavra utópica, não é um negócio da China. Isto é verdade. Então muitos sairão do deserto. Não se desvie, amado, nem para a esquerda, nem para a direita, porque onde você andar, você vai ser bem sucedido. Sucesso faz parte dos planos de Deus na nossa vida. Então tenha paciência para esperar pela visão de Deus. Por isso é que Abacuque diz, 2:3, a visão ainda está para se cumprir, se apressa, não falhará. Isto é tão importante. Deus não falha, amado. Deus não é homem para prometer e não cumprir. Ele não é mentiroso. Ele diz: não falha, pode até tardar, mas espera. Aqui está a vitória. A esperar, a esperança, o esperar, porque vai vir, não vai tardar. Então, amado, paciência não quer dizer indiferença. Ter paciência de esperar. Senhor, com que homem eu vou casar? Quem é o homem que tu tens para a minha vida? Quem é a esposa que tu tens para a minha vida? Qual é o negócio? Qual é a carreira? Qual é a decisão? Pouca gente vai e se prostra esperando isto, porque o homem faz planos, mas nós queremos que os planos sejam imediatos. Deus tem a forma correta de o fazer. Deus tem a forma correta. E Deus coloca pessoas no nosso caminho. Eu me recordo, hoje um jornalista veio aqui me entrevistar, praticamente foi uma entrevista, e ele perguntou: mas como é que o senhor entrou numa rede mundial de televisão? Eu falei: simples. Ele disse: como? Olha, Deus agiu. Um dia eu recebi um telefonema de Portugal, e um amigo meu, um jovem pastor que eu conheci pequenininho, correndo na igreja, ele me disse: apóstolo, eu conheço o diretor da rádio, da televisão TBN na Espanha. Se o senhor vier aqui, eu vou lá e lhe apresento, e o senhor tem um programa lá. Pegamos o avião e a bispa, fomos lá à Espanha. Amado, em 1 minuto, Deus abriu uma porta para o mundo todo, amado. Então Deus, sabe, você está ouvindo? Aquele clique, um abrir e fechar de olhos, Deus muda tudo. Então tenha paciência. Paciência não é indiferença. O Todo-Poderoso vai te revelar, vai te dar a inspiração, vai te mostrar o caminho, o negócio, o sócio, a área de trabalho, do empreendimento. Não tema nem seja indiferente, porque esperar não é ser indiferente. Hebreus 11:27 diz a palavra: pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a cólera do rei. Antes, eu gosto desse versículo, ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Eu quero aqui neste ministério homens firmes. Você está vendo o que é invisível, mas a tua fé, amado, tu não andas pelo que os teus olhos veem. Eu não ando pelo que os meus olhos veem, eu ando pelos olhos da fé. Olha, amado, nós temos dentro de nós o terrenal, mas temos dentro de nós o celestial. Então, diz que Moisés não ficou amedrontado com a cólera do rei. Ele sabia que Deus iria criar situações, Ariane. Olha, Deus mandou pragas, Deus fez. A última da hora, quando eles estavam já diante de um mar, e vinham lá as carruagens dos exércitos de Faraó para dizimar o povo, o que Deus fez? Encravou as rodas. Encravou as rodas, pararam. O povo passou. Quando essa gente toda entrou no mar, o que aconteceu? O mar os engoliu, matou todo mundo. Amado, ouça, vida com Jesus Cristo é real. Espera,
Quem sabe hoje mesmo Deus já está te mostrando, está dando um insight, porque é Ele que dá forças para adquirir riqueza, amado. É Ele que dá força para constituir uma família feliz, valores e padrões bíblicos. É Ele que diz: não tenha medo, nem te amedrontes com a cólera deste mundo, amado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Salmo 116, versículos 12 e 13, diz a palavra: que darei ao Senhor por seus benefícios para comigo. Benefícios. Versículo número 13, eu levantarei o cálice da salvação, eu invocarei o nome do Senhor. Amado, eu quero que você acredite. A visão de Deus vai se revelar a cada culto. Daqui a pouco pessoas chegarão aqui: Deus me disse que este é o meu casamento, Deus me disse que esta é a casa que eu vou comprar, Deus me disse que esta é a carreira que eu vou seguir, Deus me disse que eu tenho que aumentar os meus negócios. Você vai sentir, amado, Deus não falha. Ele põe uma inspiração, Ele põe um insight, Ele não te deixa até dormir até que isto se confirma, amado. Isto é real. Isto é real. Filipenses 3,12 disse: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado. Eu prossigo. Os americanos dizem: but I press on. I press on. Eu prossigo. Eu sou perseverante até conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Amado, Deus te chamou e te conquistou. Não é para você ficar aqui só olhando para mim numa mensagem. É para depois no dia a dia você viver esta palavra e chamar a existência e não se amedrontar. Usar a tua fé, seja determinado, amado. Faça como eu fiz. Veio aqui o diretor da rádio, ele disse: o que é que você pode pagar? Ele veio com um projeto, eu disse: eu só posso pagar tanto. Ele disse: está feito. Vós não tendes porque não pedis. Prossiga. Press on. Nós queremos ter essa inspiração da visão de Deus. E eu vou lhe dizer: ninguém vai relaxar aqui na igreja. Vamos prosseguir. Agora, diz o Provérbios, você vai me ouvir muito falar desse Provérbios 29, olha lá: não havendo profecia. Roberto, se eu não tiver visão, se esta vontade de Deus não entrar no meu coração, na minha mente, eu vou me corromper. Em outras Bíblias diz: eu vou perecer. O que aguarda a palavra é feliz. Então visão é a revelação especial de Deus. Fora da vida da visão de Deus, fora de você viver dentro do que Deus determina para a tua vida, é um caos. É por isso que diz: sem profecia o povo se corrompe, se dá mal. Êxodo 32, 25, você vai ver agora que isto é verdade. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Araão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Olha o que é que tem sido a igreja de Jesus, que não tem visão. Nós vemos aí um povo desenfreado, solto. Hoje para a maioria das igrejas são para vergonha de Satanás. O pastor, em vez de educar o povo, ameaça com o inferno, com o demônio, com maldição. E as pessoas elas não estão educadas para dar, elas fazem por medo. E medo na obra de Deus não existe, não pode existir, não é graça de Deus. O povo estava desenfreado. Às vezes eu ligo a televisão e vejo: gente, como é que o povo acredita nesse negócio? É gente cega. Não arrancaram as escamas dos olhos, não tiraram os véus do coração. Então as pessoas acreditam que um óleo que veio não sei de onde, e a pessoa, sabe, isso é mercantilizar a fé, é o desespero, o sofrimento. As pessoas líderes muitas vezes usam o sofrimento do povo para manipular as pessoas. Deus me livre, se isto fosse parte da nossa igreja, bispo. Nós somos um diferencial neste país. Aqui ninguém ameaça ninguém, aqui ninguém tem medo de ninguém. Aqui as pessoas não servem a Deus com medo da maldição. Aqui servem porque têm um amor tremendo a Jesus Cristo, porque foram ensinadas a ser gratas. Não estamos aqui para discutir se é 10, 12%. Estamos aqui dizendo: Senhor, eis aqui, nós nos tornamos homens novos.
Olha, você não gostaria de falar em línguas aí? Oh, amado, irmãos, nós não somos um povo desenfreado à solta para a vergonha do nosso inimigo. Então, se o povo não ouve a palavra de Deus, fica desenfreado. E é uma vergonha para o evangelho, amado. Então, viver sem a visão profética é como um cego que vive à beira do precipício. Provérbios 5, 21 diz: os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, ele considera todas as veredas. Você viu um cego à beira do precipício? Qualquer hora ele cai. Então, uma igreja sem visão é uma pessoa cega vivendo à beira de um precipício. Nós precisamos da palavra do verdadeiro Deus, e sem a revelação é vida espiritual de ignorância, não é de educação. Então, vamos voltar lá em Provérbios 29, que disse: não havendo profecia, não havendo revelação, não havendo inspiração. No domingo um homem chegou aqui à noite, veio de manhã, veio à noite e disse: olha, eu ouvi hoje de manhã o senhor falar, não sou desobediente à visão celestial, já tomei uma decisão na vida. Uau! Ele agarrou, I take it, agarrou, tomou posse, já sei o que eu vou fazer. Amado, é isso que eu quero, prosseguir. Vamos lá, o alvo é grande, o que Deus tem para o nosso ministério é grandioso este ano. Então, nós, graças a Deus, que temos uma palavra que é uma bênção. A graça de Deus é uma bênção. Veja que em 1 Samuel 3, dizia que naqueles dias de Samuel, a palavra do Senhor era rara. As visões não eram frequentes. Então, amado, se a visão da palavra não vem, então o homem passa a adorar a ídolos, vive de violência, crê na reencarnação. Veja quantos crentes acreditam até na evolução do homem através do macaco. Mas nós não somos evolucionistas, isso é uma teoria, chama-se teoria de Charles Darwin. É uma teoria, nós não andamos baseados em teoria, nós temos a verdade aqui. Nós somos o quê? Criacionistas. Deus criou o homem, Deus criou os animais, Deus criou tudo. Depois pegou o homem, adormeceu, tirou-lhe a costela, fez a mulher e disse: agora que você vai saber o que é doce a vida. Deus fez todo. Agora, porque tem uma igreja que crê que o homem veio do macaco. Só se você veio, eu não vim do macaco nenhum, meu amado. Então o homem passa a adorar, fazer sacrifício, adora Satanás, acredita que o aborto é libertação do feminismo, casamento do mesmo sexo, ideologia de gênero. Isso é tudo o quê? Falta de quê? De visão de Deus, de revelação. Provérbios 21, 6, olha o que é uma pessoa sem revelação. O homem que se desvia do caminho do entendimento, da visão, da vontade de Deus, na congregação dos justos, dos mortos, perdão, na congregação dos mortos, repousará. Na congregação dos mortos. Se eu não tenho entendimento, eu vivo uma congregação de mortos. Atos 26, 18, abrir os olhos, converter das trevas, das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecado. Olha que obra a visão de Deus, a vontade de Deus fez na nossa vida. Efésios 2, 1 diz: Ele vos deu vida quando vocês estavam o quê? Mortos. Vamos para os 5 minutos finais agora. Você sabe que eu tenho que dar tijolo a tijolo para construir o muro, né? Eu não posso derramar tudo, que eu já tenho uma ideia mais extensa do que, e olha, eu vou dizer uma coisa, até de algumas pessoas aqui individualmente, eu sei o que Deus vai fazer. Mas o próprio Deus, Ele dá passo a passo. Paulo, eu te chamei para você pregar aos reis gentios e judeus. Pronto, este foi o master plan. E depois ele foi lá perante o rei Agripa, perante Festo, perante Berenice. Ele foi e pregou em Roma, ele foi ao imperador, mas ele não tinha ideia, como é que eu vou a Roma, como é que eu vou a Espanha. Ele sabia que iria acontecer, e depois Deus foi dando passo a passo. Tem que ser fiel no pouco,
Deus coloca no muito. Infiel no pouco, zero no muito. Então vamos lá em Atos 14, 11 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo... Você vê a ignorância das pessoas, né? Paulo pregou e algum milagre aconteceu, eles começaram a dizer: os deuses em forma de homem baixaram até nós. Barnabé chamavam de Júpiter, a Paulo de Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Veja a ignorância de quem não tem visão. Eles olhavam para Paulo, para Barnabé e diziam: ele é Júpiter. Olhavam para Paulo e diziam: Mercúrio. Você sabe, olha o que é a falta de visão espiritual. Depois no versículo 13 ele disse: sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros, grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, soltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, também somos sujeitos aos mesmos sentimentos. Nós vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Então, amado, deixa eu lhe dizer nestes 5 minutos finais: fora da visão de Deus, tudo é vão. Entra ano, sai ano. Este ano que passou, melhor que nem tivesse existido. Quem sabe este ano é o ano da inquietude, é o ano do desequilíbrio, é o ano... Amado, Deus me disse claramente: este ano o Brasil vai voltar a ter crédito internacional, vai florescer, a indústria vai voltar, essa gente vai pagar os salários, os governantes vão pagar os salários de quem serve o governo, amado. A economia vai voltar a florescer no nosso país, amado. Deus está ouvindo as tuas orações e as minhas orações, e de milhões de evangélicos que estão com o joelho no chão todos os dias. Então ele disse: olha, fora da visão de Deus a vida é vã. Mas quando você se converte ao Deus vivo, aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de oferecerem sacrifícios. Então, amado, nós estamos aqui com segurança, nós estamos aqui com convicções, nós estamos aqui com uma palavra que eu gosto muito de dizer às pessoas: lucidez. Lucidez. Quando você tem lucidez, você entende, Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está fazendo a obra. Lucidez, amado, e um tremendo de um espírito de gratidão a Deus. Eu não espero não esteja sendo prolixo para os senhores, mas pense, por favor, que quando você saiu desta vida vã aí fora, o que é a vida de uma pessoa sem Deus? O indivíduo pode ter alcançado sucesso sem Deus, é um louco, é uma loucura, a vida é loucura. Puxa, eu ontem, meu coração ficou triste, eu li a notícia: o nosso rei do Brasil, de futebol, todo mundo ama, chamado Pelé, tadinho, já com prótese nas pernas, nos ossos, ontem dentro de casa escorregou, caiu, está outra vez hospitalizado. Um homem que foi o rei, está lá nos últimos momentos de vida. A vida é vã. Você sabe que dia é hoje? Dia 10, já passaram 10 dias, tudo passa rápido, amado. Nós estamos voando, não há tempo de nos agarrarmos a coisas vãs. Nós precisamos de entender, amado, que Cristo Jesus tem que ser reproduzido pela nossa vida. Eu sempre digo: quantos milhões de muçulmanos, quantos milhões de hindus, quantos milhões de budistas estão aí e vivem sem esperança, só de religião.
1 Tessalonicenses 4,13 diz assim: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Qual é a esperança de um muçulmano? Ele vai, com todo o respeito, por favor, ele vai lá em Meca e lá estão os ossos. Lá estão os ossos. Mas se você for a Jerusalém, o túmulo está vazio. E ninguém roubou o corpo. Diz que ao terceiro dia, aquela pedra de 1.500 quilos, 1,5 toneladas, foi removida, ele ressuscitou. E quando Maria e as demais foram pedir o corpo, o anjo disse: mas você veio buscar a quem? Aquele que ressuscitou? Amado, nós temos um Deus vivo. Nós temos que viver o Evangelho, viver a visão de Deus, orar mesmo a Deus de joelhos e dizer: Senhor, mostra-me a tua vontade. Qual é a tua vontade para a minha vida emocional, espiritual, familiar, carreira, empreendimento? Mostra-me, Senhor. Porque, irmãos, milhões de cristãos hoje, crentes, estão vivendo como pagãos. Você já viu a maioria dos casamentos evangélicos? É inadmissível que uma pessoa evangélica salva na igreja, depois casa num restaurante. E depois, mas estamos recebendo convidados que são do mundo, então vamos servir uísque, vamos dar champanhe, vamos embebedar essa gente. E o testemunho: se você for na minha casa, você vai beber o quê? Água com gás com suco de limão, amado. Olha o que se tornou a vida da maioria dos cristãos. Então, viver de Maria, rainha dos céus. Os céus não têm rainha, os céus têm um todo-poderoso, um El Shaddai, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Daí eu termino com Oséias 4,6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta visão, falta conhecimento. Então, a partir de hoje, vamos todos: Senhor, qual é a tua vontade? Mostra-me. Sou um empreendedor, sou um empresário, sou um comerciante, sou um profissional liberal, sou um aposentado. O que tu tens para a minha vida? Mostra, revela-me a tua palavra. Eu não quero perecer, não quero ser destruído por falta de conhecimento. Amós 8,11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, mas não vai ser de pão, nem sede de água, mas de ouvir a visão de Deus, a vontade de Deus, as palavras do Senhor. Toma posse disso. Recebe no teu coração. Pai, revela a tua vontade a cada um dos irmãos, irmãs, cada família aqui, Senhor. Aqui homens, mulheres que querem viver uma vida justa e piedosa, estão sendo educados na palavra. Ó meu Deus, revela-nos, mostra-nos o caminho, mostra-nos a tua vontade. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Tu tens o querer, tu tens o realizar. Tu começaste a boa obra, tu vais terminar, Senhor. E tu nunca terminas uma obra de forma negativa. Tu terminas sempre vitoriosamente. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Passaram 7 minutos. Bispo, quer vir dar a bênção final, por favor? Estenda as mãos para o altar. Dê um glória a Deus aí. Graças a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Jesus Cristo, por esta mensagem maravilhosa. Aqui estamos construindo a nossa vida, edificando bem, Senhor, a nossa casa espiritual. Declaramos, Senhor, uma noite vitoriosa, um resto de semana em perfeita vitória, porque estamos vivendo dentro da Tua visão. Com fé, com confiança e esperança, temos a certeza de que somos mais do que vencedores, que a Tua graça maravilhosa, o amor de Deus, as doces consolações do Teu Espírito se manifestem hoje e eternamente, e que estejamos vivendo, Senhor, o melhor desta terra. Se você crê e recebe, diga amém e amém. Vai para conquistar. Deus está contigo.